Fala pessoal, que é o professor Maurício novamente. Hoje a gente vai gravar aí um exercício de figura plana, né? Então a figura plana basicamente ou representa uma seção transversal, seja de uma viga, de uma barra, de um eixo, tá? Particularmente hoje a gente vai trabalhar aí com cálculo de CG e momentos de inércia, né? Seria mais pertinente ao cálculo de vigas, tá bom? As referências que a gente tira ou adapta aí os exercícios, tá bom? Eu sempre deixo aqui na primeira tela para vocês. Então, usando os livros aí do Beer Johnson, né? O primeiro e o segundo do Hibbeler, são livros clássicos aí de resistência dos materiais ou mecânica dos materiais, tá certo? Então, vamos aqui a algumas informações antes do nosso exercício. Nessas referências clássicas, normalmente vocês encontram um formulário, né, que descreve as equações que a gente deve utilizar para as figuras típicas, né, ou as figuras mais simples. Então, a gente tem aqui um retângulo, temos um triângulo retângulo e assim por diante. Tá? O que é interessante aqui para a gente? Vocês vão perceber que o nosso objetivo sempre vai ser os eixos x' e y', que são os eixos que passam no centroide de cada figura. Tá? Então, o que interessa desse formulário para a gente, né, são os valores x' e y'. Basicamente, eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Então, não importa a figura, vocês vão perceber que eu vou sempre resgatar esses valores y' e x'. Eu vou avançar aqui. Eu tenho essas outras figuras, tá? E aí, dependendo do exercício, a gente pega essas informações, tá? O importante é vocês terem isso na cabeça, que eu vou colocar a equação para a gente trabalhar e os valores que eu vou tirar é sempre do y' e do x'. Tá certo? Então vamos ao nosso exercício de hoje. Então tá aqui, ó. O exercício de hoje é uma viga, né? Então a gente colocou ela aqui, foi tirado do livro do Hibbeler. É uma viga que ela tem um comprimento, sei lá, 1, 2 metros, né? E o importante aqui é que eu vou olhar somente a seção transversal. A seção transversal é um perfil aqui que representa, né, ou se parece com a letra T, e basicamente a gente consegue separá-la em duas figuras típicas, ou seja, em dois retângulos, tá certo? Então eu vou separar num retângulo que eu vou chamar de horizontal e eu vou separar em outro retângulo que é o retângulo na vertical. Tá? O retângulo vertical tem a altura de 250 e a base aqui, ó, 50, né? 25 mais 25. O horizontal tem uma base 150 mais 150 dá 300 e uma altura igual a 50. Então esses são os valores principais aí dos nossos retângulos. Basicamente esses exercícios, tá, que a gente trabalha aqui calculando o momento de inércia, a primeira coisa a se fazer é localizar o CG, né, ou centroide, como queiram chamar, né? Tá bom? E a gente vai fazer isso. Para fazer isso, é importante que a gente defina aqui distâncias x' e y' a partir da referência adotada. Então, o que seria esse x' e o y'? Nada mais é do que coordenadas do centroide de cada figura separada. Então você marca na peça, ó. Por exemplo, eu marquei aqui esse pontinho vermelho aqui, ó. O que é esse pontinho vermelho que eu marquei? Esse pontinho representa o centroide somente do retângulo horizontal. E aí eu comparo esse pontinho vermelho com as minhas referências. Então, o que foi dado de referência? Foi dado que esse y, né, é uma referência, ele passa aqui no meio, e o outro eixo de referência é esse eixo x, que está aqui, ó. Tá? Então, com base nessas duas referências, ou seja, eixo y e eixo x como referência, marca a coordenada do retângulo horizontal. Mas a coordenada é em relação ao centroide, ou seja, em relação ao pontinho vermelho que eu destaquei aqui. Tá? Ou seja, daqui de baixo até lá em cima, eu estou andando
coordenada y, né? Então, estou andando em y. Então, daqui embaixo até lá em cima vai ser 250 mais 25. Então, o y' seria 275. Quanto seria o x'? Perceba que o ponto está em cima do eixo y. Então, não ando nada na direção x. Então, só pode ser 0. Então, dá uma conferida aí nessa coordenada do centroide do retângulo horizontal. Tá bom? Vou repetir isso para o retângulo vertical. Tá? Então, retângulo vertical, o pontinho vermelho deve estar mais ou menos aqui para baixo. E aí, marca de novo. Qual que é a distância x'? 0. Por quê? Porque vai estar em cima do eixo y. Qual que é a distância y'? Vai ser da referência que está aqui embaixo até o pontinho vermelho, né? O centroide dessa figura está na metade aí do caminho, né? Ou seja, a altura total é 250, vai estar 125. Olha só aqui, ó. Tudo bem? Então, eu marquei essas coordenadas, passei um pouco rápido aí, mas espero que tenha sido claro, tá bom? Então, eu destaco as coordenadas do centroide de cada figura separadamente. E esses valores são importantes para a gente conseguir localizar o centroide da figura toda, ou o CG da figura toda, ou seja, a composição dessas duas áreas. Tá bom? O exercício, da onde a gente pegou, do livro do Hilbert, ele já deixou até anotado aqui, ó, que a distância que ele está buscando é o y'. Então, a gente tem que calcular esse y'. Na próxima tela eu mostro essa equação para vocês. Teoricamente, eu precisaria também localizar o x', tá? Mas nesse caso, se você olhar para a referência y, ela divide a peça exatamente ao meio. O lado esquerdo é igualzinho ao lado direito, ou seja, tem simetria. E se você tentar calcular o x', você vai ver que o valor vai dar 0. Tá bom? Não tem problema nenhum você tentar calcular, mas você vai calcular e vai ver que dá 0 por conta da simetria. Então, toda vez que você perceber uma simetria, você já localiza um dos eixos baricêntricos, tá bom? O outro eixo, ó, esse aqui, ó, o x' que a gente vai tentar localizar, percebam que dessa reta horizontal para cima, a gente tem uma figura. Da reta horizontal para baixo, a gente tem outra figura, não tem simetria. Por isso que eu sou obrigado a calcular o y', tá bom? E essas distâncias, essas coordenadas serão muito importantes para a gente determinar isso. Então, vamos lá. Então tá aqui, ó. Eu montei uma tabela só para organizar mais aqui as nossas respostas, mas vocês não são obrigados a resolver esse tipo de exercício montando tabela, tá? Você pode substituir direto nessa equação aqui, ó, O que é essa equação? Y' é a soma de área vezes distância, aquelas distâncias que a gente achou na tabela anterior, dividido pela soma de área. Esse índice I que eu coloco aqui na equação é para você numerar as figuras, Por exemplo, você tem duas figuras aqui, então é a soma de área vezes distância da figura 1, soma de área vezes distância da figura 2, você soma os dois valores e divide pela soma total de áreas, ou seja, a área da figura 1 mais a área da figura 2, tá bom? Como eu utilizo ou preciso utilizar esse produto, área vezes distância, o que eu faço? A distância a gente já calculou na tela anterior, ó, 275 e 125. Vou calcular a área de cada uma das figuras e depois eu pego e multiplico o y vezes a área para dar esse produto aqui, ó, que é o que eu vou usar aqui em cima, tá vendo? Então, olha só, a área do retângulo horizontal vai dar 15.000. Como que eu calculei? Eu peguei aqui, ó, 150 mais 150 deu 300. 300 vezes 50 dá 15.000. Aí esse valor multiplicado por esse já vai dar esse produto área vezes distância, tá bom? Como ele deu um número muito grande, eu preferi escrever assim, ó, 4,125, 10 a sexta. Está em milímetros cúbicos, tá bom? Que eu multipliquei área por distância. Quanto que dá a área do retângulo vertical? Vai dar 12.500. Como que eu calculei?
a base aqui dá 50, né? 25 mais 25 dá 50, vezes 250, vai dar 12.500. De novo, multiplica um pelo outro, você vai ter esse resultado, tá bom? 1,5625 vezes 10 a sexta. Aqui, olha só o que eu vou ter que fazer. Tá vendo? Eu vou ter que pegar a soma de área vezes distância e dividir pela soma de área. Então, se você, por exemplo, resolver esse exercício no Excel, você monta, né, a sua tabela e aí você pede para o Excel somar essa coluna, o Excel soma essa coluna e depois você divide uma pela outra, tá bom? Então, basicamente, né, você soma essa coluna, dá esse resultado e faz a substituição. Ou seja, 5,6875 10 a sexta, que é essa soma aqui, dividido por 27.500, que é a área total. Usei tudo em milímetro, né? Milímetro cúbico aqui, milímetro quadrado aqui, vai dar 206,82 milímetros. Essa é a distância da referência X até agora o X', ou seja, a posição do CG da peça toda. Então, eu já deixei anotado aqui, ó, 206,82, ou seja, da base, onde está o eixo de referência, até o eixo que passa pelo CG da peça, ou pelo centroide da peça toda. Tá? Então, esse é o primeiro passo do exercício e é um dos passos mais importantes, né? Então, todo o resto daqui para frente, basicamente, depende dessa resposta. Então, tem que fazer com bastante cuidado, tá bom? Então, vamos agora calcular momento de inércia do eixo XG, tá? Então, ao invés de chamar de X' aqui, eu vou chamar de XG, e esse eixo aqui, ó, né, eu vou acabar chamando de YG, para a gente associar aí com o baricentro, tá bom? Então, vamos aí ao primeiro cálculo. Aqui, ó, o XG. Como que eu calculo o XG, o IXG, momento de inércia do XG? Então, só reforçando, esse X' aqui eu vou chamar de XG, tá bom? Então, só para a gente não confundir esse valor de X' com aquelas figuras separadas, né? Você viu que na figura típica que a gente tem, ele não chama de X'? Então, X' eu vou deixar para cada figura separada e quando for a figura toda, eu vou chamar de XG, tá? Eu só não alterei a figura aqui, foi assim que o Hibbeler deixou, tá bom? Mas eu gosto de chamar a atenção dessa maneira. Então, o que eu vou calcular é momento de inércia do XG, mas é esse eixo aqui, ó, que eu estou falando, tá bom? Como que eu calculo esse momento de inércia? Esse momento de inércia, você vai calcular fazendo a soma do X, então, do X horizontal e do IX vertical. Então, deixei aqui o índice H e o índice V para representar horizontal e vertical. Então, basicamente, o IXG é a soma desses dois. Beleza. Como que eu calculo cada um desses? Cada IX de cada figura separada, eu calculo sendo o IX', que eu pego lá no formulário, mais área distância ao quadrado. Essa parcela de área distância ao quadrado é o que a gente chama de teorema dos eixos paralelos, ou teorema de Steiner, tá bom? Algumas vezes a gente precisa dessa parcela e outras vezes não, tá? Então, a forma generalizada, eu considero que eu vou utilizar essa parcela aqui, tá? Depois a gente avalia se ela aparece ou não aparece. Deixa eu me prender aqui no IX' por enquanto. Então, eu vou lá no formulário e pego a equação para calcular o IX' do retângulo. Então, vou calcular do IX' retângulo horizontal, é BH ao cubo sobre 12, tá bom? Então, retângulo horizontal, a base é 300, a altura é 50, ao cubo dividido por 12, vai dar esse valor, 3,125 10 a sexta. Eu já vou deixar o valor aqui anotado na nossa tabela, né? Vou montar essa tabela, eu já vou explicando para vocês os termos que aparecem nela. Vou calcular o momento de inércia X' para o retângulo vertical. Então, o retângulo vertical
BH ao cubo sobre 12 também, só que a base é 50 e a altura é 250 ao cubo aqui, ó. Vai dar 65,104 a sexta. Então eu anoto lá. Tudo bem? Próximo passo, eu preciso avaliar se tem ou não a necessidade de considerar essa parcela área distância ao quadrado. Vamos entender melhor o que seria isso. Né? Então, olha só, essa distância, né, que é uma distância vertical, por isso está sendo chamada de y aqui, é a distância vertical entre o y barra, ou seja, a posição do CG da peça, e o y', que você calculou lá atrás, aquela coordenada. Basicamente é isso. Né? Uma maneira melhor, né, de representar, uma maneira diferente de falar isso lembra dos pontinhos vermelhos que a gente localizou, sendo o centroide de cada figura separada? Basicamente, você tem que pegar a distância de cada pontinho em relação ao CG da peça. É isso que a gente tem que pegar, essa distância vertical. Cota vertical entre uma e a outra. E aí facilita se você fizer y barra menos y'. Tá? Então, olha só. Para o retângulo aqui na horizontal. Lembra desse 275? O que era 275? Era a distância da sua referência aqui embaixo até o pontinho vermelho lá em cima. Dava 275. Se você subtrair 206,82, ou seja, né, você subir aqui, ó, 206,82, você vai ficar exatamente com a distância que você está procurando aqui, ó, desse ponto até esse. Tá? Essa distância vai dar 68,18, tá bom? Faz a mesma coisa para o outro ponto, ou seja, a distância aqui do vertical, distância vertical para o retângulo vertical, desculpe, melhor dizendo aqui, né? Pega o retângulo vertical como referência e pega a distância vertical entre esses dois pontos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 206,82 menos 125. Tá? 125 é a distância da base até o pontinho vermelho. Tá bom? Tanto faz aqui, pessoal, se vocês fizerem 206 menos 82 ou 125 menos 206,82. Tá? Não tem problema se der negativo esse valor aqui. Ó. Por quê? Porque depois, na sequência, a gente vai elevar esse valor ao quadrado e fica positivo do mesmo jeito. Tá bom? Então, tanto faz você deixar positivo ou negativo. Né? Tanto faz fazer 206 menos 125 ou vice-versa. Tá certo? Então, aqui eu vou na sequência. Eu vou elevar aqui tudo ao quadrado. Vou colocar as respostas aí direto, tá bom? Então, esse aqui ao quadrado dá esse. O 81,82 ao quadrado dá esse valor. Tá? Deixei 4 casas decimais aqui para não arredondar muito aí no meio do caminho. A área eu já havia calculado na tela anterior. Eu só resgatei o valor aqui. E o que eu vou fazer? Área é distância ao quadrado. Então, vou pegar esse valor de área, multiplicar pela distância, tá? Para a gente ter esse valor aqui, ó. Então, olha só. Tranquilo? E o outro, né, também, ó, tá? Esse valor vezes esse vai dar esse valor aqui. Agora que eu tenho a parcela área e distância ao quadrado, que foi diferente de zero aqui, então eu preciso desse valor, tá? E eu tenho x', eu somo esses valores para ter a parcela toda, ou seja, para ter esse resultado para cada uma das figuras. Então, olha só, eu tenho para a figura horizontal e tenho o resultado para a figura vertical. 72, 10 a sexta, 148, 10 a sexta. Soma os dois valores, você tem um momento de inércia xg. Tá? Então, praticamente esse é o cálculo do momento de inércia xg. Vamos ver o resultado aqui na próxima tela. Então, peguei aqui, ó, esse valor, peguei esse, né, e somei para dar 221,64, vai arredondando, 10 a sexta milímetros a quarta. Tá bom? Então, esse é o nosso momento de inércia xg. Volto a reforçar, é para esse eixo aqui, ó, que o Hibbeler chamou de x', a gente está chamando de xg. Eu vou deixar o termo x' quando eu olhar para as figuras separadas, as figuras simples, tá bom?
Calculado aqui o momento de inércia no eixo XG, eu vou para o próximo, o eixo YG. E o jeitão de calcular é exatamente o mesmo. Então, vou aproveitar a mesma tabela e a gente só vai colocar os valores agora para Y. Tá? Então, vamos lá. Então, está aqui, ó, a tabela. Troquei tudo aqui para associar com o nosso YG. Tá certo? Vou calcular esse momento de inércia YG somando as parcelas, ou seja, divido a figura em duas áreas conhecidas, retângulo, e para cada retângulo eu calculo com essa equação geral, ou seja, usando o teorema dos eixos paralelos ou o teorema de Steiner, tá bom? Esse y' é formulário, tá? Eu já coloco aqui a equação. Percebam que no cálculo anterior a gente tinha chamado de BH ao cubo sobre 12. Agora inverteu. Ficou H B ao cubo sobre 12. Tá? Então no horizontal, ó, o B vale 300, é esse termo que vai ser elevado ao cubo agora. E substitui lá, né, do mesmo modo, e eu já coloco aqui a equação do outro, tá? Do outro retângulo. Tranquilo? Então, aqui, ó, B ao cubo. B vale 50, né? Tá bom? Completei isso aqui e agora eu vou analisar se eu preciso ou não dessa parcela área distância ao quadrado. Então, como que a gente avalia isso, né? Lembra, novamente, os pontinhos que a gente marcou? O que eram esses pontinhos? É o centroide de cada figura separada, tá? Vocês estão vendo que o pontinho vermelho está exatamente em cima do eixo Y, que é o nosso caso é o eixo YG, né? Então, se ele está exatamente em cima, qual que é a distância que você tem entre o x-bar, né, que seria o x-barra que é 0, e o x', que era aquela coordenada que foi 0 também? Não tem distância entre elas, ou seja, isso aqui vai dar 0. Se dá 0, essa parcela toda aqui, ó, ela dá 0, ou seja, ela é descartada. Então, o momento de inércia vai ser calculado com base no IY' de cada uma das figuras. Tá bom? Então, você, nessa última coluna, você só replica a primeira coluna aqui. Tá bom? E agora é só somar esses valores, né? Então, vamos ver aqui a soma. Então, você vai pegar 112,6 mais 2,6, ou 2,6, 10 a sexta, e aí você vai ter esse resultado, 115,110 a sexta. Tudo bem? Então, esse aí foi o nosso exercício. Eu gostaria de ressaltar aqui com vocês. Vocês não são obrigados a montar uma tabela desse jeito. Eu montei aqui para organizar um pouco os resultados para vocês. Vocês podem fazer direto desse jeito aqui, sem problema nenhum. Tá? Mas, se por um acaso quiserem fazer no Excel, você já tem uma estrutura toda montadinha para você montar o seu Excel e resolver esse tipo de problema usando essa ferramenta. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato aí e a gente está aguardando vocês. Até mais!